melhor. Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, quinta-feira quente aqui nesse lindo estado do Ceará, com um pouquinho de chuva, para fazer o quê? O terror da galera que tem rinite e sinusite. E vamos que vamos, galera, que a nossa quinta-feira promete com muita alegria. E também vamos iniciar o nosso encontro de hoje com uma boa prece inicial para a gente acalmar nossos ânimos. Alô, alô, de Quixadá para o mundo! Carol Martins, ela já está dizendo assim, um momento, por favor. Então, meu mentor disse, não invente de fazer stand-up enquanto ela está se organizando. E cá estamos nós. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos para quem está chegando. Bom dia para quem for ouvir depois, através do podcast, né, do YouTube, e boa tarde. Então, vamos lá, né? Quem puder se recolher, se não puder ficar quietinho ali com os olhos fechados, agora o momento que pode estar dentro do ônibus, pode se recolher internamente, né? Se concentrar, imaginar um lugar tranquilo. Então, vamos nós fazer nossa prece, serenar nossos corações, nos aquietarmos. Divino amigo Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para mais um programa Cuscuz com Espiritismo. Que possamos, todos nós, encarnados e desencarnados, estar recebendo essas bênçãos do Cristo. Que tenhamos um programa tranquilo, em paz, alegre, com um tema tão enriquecedor para os nossos corações. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Onde ele está? Cadê ele? Cadê ele? Ele está aqui, ele está aqui. O DJ JP, solta o som, faça essas picapes chorar, para a gente se harmonizar. Divino Criador, neste momento, recorro à Tua sagrada presença, para pedir a Tua proteção às mulheres do mundo inteiro. Elas são mães, filhas, irmãs e amigas, que muitas vezes enfrentam desafios e dificuldades, que apenas elas podem compreender. Senhor nosso Deus de amor, eu peço que Tu as protejas de toda forma de violência, opressão e discriminação. Que as mulheres possam ser respeitadas e valorizadas pelo que elas são, e não pelo que a sociedade impõe. Que as mulheres sejam cercadas por amor, compaixão e segurança. Que elas possam encontrar refúgio em momentos de dor, conforto em momentos de tristeza e alegria em momentos de felicidade. Que as mulheres sejam fortalecidas em sua jornada e guiadas pelo Teu amor e sabedoria. Que elas possam encontrar coragem e força para superar quaisquer desafios que a vida lhes apresente.
Que as mulheres possam ser livres para ser quem elas são, sem medo de julgamentos ou preconceitos. Que elas possam ter acesso à educação, à saúde, ao trabalho digno e a todas as oportunidades que lhes permitam realizar seus sonhos. Divino Criador, peço que abençoes todas as mulheres do mundo com a tua proteção e amor. Que elas possam ser felizes, saudáveis e realizadas em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for. Transforma espinhos em hinos de amor. Eita, chega que eu desdobrei, voltei. Bum! Olha, é hora do cuscuz com espiritismo. Vocês já prepararam as vossas cumbucas? Vamos preparar a cumbuca, galera, que hoje, hoje promete. Eita, que o bicho tá tinindo aqui, a microfonia também. Pim, pom. Vamos, que hoje o tema promete. E ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Nós, da Nação Cuscuzeira, desejamos a todas as mulheres, sejam cis, sejam trans, sejam não binários, um feliz Dia da Mulher. E também é aquele dia que eu gosto de dizer, feliz dia do Girl Power! Isso mesmo, Girl Power sempre! Então, vocês já ficaram ligadinhos que a prece e a música
já deu um gostinho do que vai ser o tema de hoje, né? Pois vamos que vamos. Pega teu cuscuz, seja rosa, seja azul, seja amarelo, porque o Dia da Mulher é todo dia que nós tenhamos o respeito, equidade salarial e também a gente vai evoluindo cada vez mais. Já fomos homens, já fomos mulheres. Lembre-se, espírito não tem sexo. Vamos lá! Antes que meus devaneios voltem, eu vou anunciar aqui o tema de hoje. Isso mesmo, tem momento de seriedade, momento de devaneios. Meu mentor já está com a mão na cabeça pedindo, essa mulher tem que parar, pelo amor de Deus. Ela não para, não. Hoje, o tema, vamos receber as nossas queridas Françoise Marie e Isabel Martins. Isabel, como vocês já conhecem, do Centro Espírita Humberto de Campos, lá de Quixadá City, da minha terrinha do coração, da qual eu tenho muito orgulho de ter minhas raízes profundas, e a nossa querida Françoise Marie, do Centro Espírita Lares Humildes. O tema de hoje é Mulheres Espíritas, Coragem, Renúncia e Amor. Meninas, sejam muito bem-vindas, muita paz e muita luz. Obrigada a todos. Nossa gratidão de estar aqui na rádio, todas as quintas-feiras, né? A gente fica nos bastidores. Eu queria agradecer, em nome de todas as mulheres, ao João Pedro, que colocou essa mensagem tão bonita, em homenagem às mulheres que são guerreiras, trabalhadoras, são donas de casa, que estão na rua, que estão educando aos seus filhos e aos filhos dos outros. Então, é uma homenagem muito bonita, muito obrigada, gratidão, João Pedro. E nós, então, vamos começar hoje fazendo indagação, já que a gente trouxe um tema ontem, todo mundo comemorando, recebendo mensagens, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, mas qual é o significado disso? Será que é só uma data comemorativa? Será que é só a gente estar lembrando que um dia do ano é o Dia da Mulher? Como Paloma falou muito bem, exatamente, Paloma, todos os dias é dia da mulher, do homem, seja qual for a orientação, todo dia é o nosso dia, porque nós somos filhos de Deus. Mas hoje o tema nos traz essas indagações. Será que nós conseguimos lembrar, que nós conhecemos as mulheres espíritas? Será que a gente sabe? Será que a gente consegue lembrar dos nomes dessas mulheres? Não é a esposa de fulano, é o nome delas. Será que a gente sabe alguma delas? Pois hoje é o momento da gente conhecer um pouquinho dessas mulheres que nos trouxeram a sua colaboração ímpar na doutrina espírita. Então, vamos começar lembrando que nós temos, de fato, grandes luminares na doutrina espírita. Nós temos Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra, quem não conhece Bezerra? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são alguns nomes do espiritismo que a gente pode citar, são tantos outros. Mas esses luminares, embora tenham atingido essa expressividade tão grande, embora sejam lembrados com frequência no cenário espírita, são homens. E as mulheres também precisamos lembrar, porque não é atrás de um grande homem ter uma grande mulher, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, tenhamos certeza disso. Então, vamos seguir com esse tema bonito, mulheres espíritas, coragem, renúncia e amor. Vamos lá, Franzinha, deixar com você para participar. A Franzinha hoje vai fazer dupla comigo, gente. Boa noite a todos, né? Que a gente possa ter uma noite bem iluminada, trabalhando com esse tema, que são mulheres, né? As mulheres espíritas. Nós temos verdadeiros exemplos inspiradores. Todas elas, em suas participações no cenário espírita, mostram uma coragem, a renúncia e o amor, que é o nosso tema de hoje, contrariando os preconceitos e estereótipos existentes. Aliás,
que não deveria existir, não é, gente? Como ensina a doutrina espírita. A condição de mulher, de homem, é apenas uma maneira de experienciar a existência humana, uma evolução, nós sabemos disso. O corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. É a essência da vida. A essência da vida é o espírito. E nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Pelo espiritismo, se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Esse é um trecho, né, que a gente traz do livro No Invisível, de Leon Denis, que ele fala o seguinte: pelo espiritismo se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa, desde então, a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor, para cooperarem juntas no plano providencial nas obras da divina inteligência. É interessante que a Isabel colocou anteriormente, que nos fala que ora estamos no plano material como mulher, ora estamos como homem, independente da cor, da raça, né, que a gente tem que experienciar as duas formas para a gente aprender a valorizar aquilo que somos e que temos naquela encarnação. Continua, Isabel. E aí, quando a gente pergunta a Kardec, né? Kardec pergunta, melhor dizendo, aos espíritos benfeitores, as funções a que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Vejam a importância dessa pergunta, porque até um tempo atrás, inclusive, se questionou se a mulher tinha alma. Por quê? Porque se falava que o espírito enchia o corpo através do sopro de Deus. Deus soprou e fez quem? Adão, homem. E a mulher, segundo a Gênese, na alegoria da Gênese, a mulher veio da costela de Adão. Então, cadê o sopro criador? Não tinha. Por muito tempo, a mulher foi vista, tratada, sentida como alguém inferior, que nem alma tinha. E aí, Kardec, modificando esse viés, fez esse questionamento aos benfeitores, porque ele queria, de fato, porque Kardec tinha, e a gente vai falar já dela, uma companheira que era a mulher. Então, essa pergunta, ela é emblemática. E os espíritos respondem, sim, maior até, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Quem é o portal da vida? Por onde é que a gente nasce, gente, se não é de uma mulher? Se não é deste oráculo feminino, feminil, que traz a vida na encarnação? Então, nessa questão 821 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores deixam bem claro para a gente ter outros olhos, para a gente sair exatamente ao sagrado ventre feminino, o sagrado feminino. Então, mesmo que as mulheres tenham sido discriminadas ao longo do tempo, na poeira da história, o momento é de modificar isso. Mas, Isabel, hoje não tem. Tem. Hoje, muito nós vemos, até na dificuldade da gente trazer a biografia dessas mulheres que a gente vai falar. Por quê? Porque os biógrafos procuram os grandes homens da história e as mulheres ficam à sombra. Mas hoje aqui nós vamos inverter isso, vamos modificar isso. Bora lá, Franzinha. E a gente vai começar trazendo uma grande pioneira da doutrina espírita. A gente pode também levantar outros fatores antes da gente falar dessa pioneira, porque quando a gente começar a falar dela, gente, a gente não vai querer parar. É o chá com letrinhas aqui da doutrina espírita feminina. Fala aí, Franzinha, fale. Se até hoje as mulheres enfrentam, né, o preconceito, imagina só como era na épocas remotas, né? O pensamento retrógrado afetava o público feminino de maneiras diversas.
inclusive com relação à mediunidade e à espiritualidade. Lidar com essas questões, com certeza, Isabel, era um fardo muito grande para as mulheres espíritas. Resistiram e contribuíram significativamente para a evolução da humanidade. Nós vamos começar com a nossa querida Amélie Gabrielle Delacombe de Rivail, a senhora Kardec, né, que é conhecida como, carinhosamente, o Kardec chamava de Gabi, né, a doce Gabi. Dentre as mulheres pioneiras do espiritismo, a Amélie, ela nasceu em 23 de novembro de 1795, em Paris, também conhecida, como a gente já falou, como Madame Rivail. Ela era uma figura no início, é a primeira, né? Vamos dizer que é a primeira mulher espírita assim, noticiada dentro do postulado é ela. Isso porque a esposa de Kardec ajudou ele na codificação da doutrina espírita, era uma companheira, ela era uma professora, pedagoga, e aí vai. Ela o acompanhou em todas as investigações que deram origem às obras, desde o fenômeno das mesas girantes até a parcela, né, da codificação toda. Deixou sua família, ela vivia uma vida tranquila, em que ela não precisava trabalhar para seguir a vida com Kardec, simplesmente por amor e por acreditar na capacidade que o esposo tinha. Kardec, ele nos confirma esse fato quando ele diz o seguinte: minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa, como faz ainda, através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo, ao qual sua posição na família havia lhe deixado. E a gente sabe que depois da morte de Kardec, Amélie continuou o legado do professor, participando ativamente da divulgação do espiritismo. Ela, inclusive, fundou a Sociedade Anônima do Espiritismo, que em 1973 ela foi rebatizada como Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Essa é a nossa querida Gabi, uma companheira que, sem ela, talvez a tarefa não tivesse sido cumprida a contento, já que ela era um braço, um ombro, as pernas amigas do Kardec. Vai, Isabel. E aí a gente vê a participação da mulher na codificação espírita. Teve a Madame Planet-Maison, que foi aquele pontapé inicial, foi aquela senhora em que Kardec começou a iniciar as suas observações, os seus questionamentos dentro do espiritismo, quando o espiritismo ainda não era espiritismo, que não existia esse nome. Nós temos jovens que participaram com as suas purezas, suas ingenuidades, as suas sensibilidades. A Caroline Baudin, a Julie Baudin, que são irmãs, a Ruth Celine Jafé, a Aline Carlotti, a irmã Dufour. Todas elas médiuns que colaboraram com as obras da codificação espírita. A senhora Planet-Maison, como a gente já falou, foi uma das primeiras mulheres que abriu a sua porta para que fossem realizadas as primeiras sessões espíritas. É um detalhe com relação a essa senhora. Muitas pessoas cobravam para fazer o atendimento das mesas girantes, porque era a diversão de Paris naquela época, mas a senhora Planet-Maison não cobrava. Daí, Kardec começou a ver uma certa seriedade nela. Então, na casa dela aconteciam os fenômenos das mesas girantes, e a gente lembra que, dentre poucas pessoas, ela era uma das que não cobravam. Nós temos também outros exemplos. Sim, é importante a gente lembrar, eu acabei de lembrar, naquela época, a mulher ela só podia fazer alguma coisa se o marido permitisse. Então, a Gabi, né, a Madame Kardec, Rivail, ela trabalhava como professora porque a família dela permitiu que ela se instruísse. A família dela, inclusive, incentivou para que ela fosse independente. Então, era uma mulher
uma mulher realmente independente, inteligente, simpática, e era a companheira que Kardec escolheu para si. Nós vemos que essas médias que a gente citou anteriormente também, elas tinham esse ar vanguardista, eram diferentes daquelas mulheres que eram só dona de casa. Então, ser médium e mulher, naquela época, era um fardo, gente. Exercer, né, Isabel? Isso, exercer, porque elas eram consideradas, chamadas de bruxas, de mentirosas, sendo consideradas por pessoas ignorantes como pecadoras. Já que elas recebiam esses espíritos, elas eram consideradas como pecadoras que nunca herdariam o reino de Deus. E a gente vai observando que mesmo diante dessas críticas, elas aguentaram para auxiliar o codificador, auxiliar Kardec na sua missão. Vai lá, Franzi, essa aí é especial. Aí a gente vê a Ivone da Amaral Pereira, né? Já aqui no Brasil, também temos grandes mulheres expoentes do Espiritismo. Ela nasceu no Rio das Flores, né, em 24 de dezembro de 1900, no Rio de Janeiro, e veio a falecer no dia 9 de março, a desencarnar, perdão, no dia 9 de março de 1984. Ela foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras e autora de romances espíritas psicografados. Gente, você lê os livros da Ivone Pereira, parece que você está se colocando dentro da leitura, né? Você entra, absorve, como se você estivesse dentro do livro, você ouve, você participa da história. É bem interessante. Ela era médium, psicográfica, receitista de desdobramento, psicofonia, vidência. Ela é médium de efeitos físicos, como a materialização. Era amiga dos suicidas. A gente vai lembrar que ela que é escritora, né? Do célebre romance acerca dos suicidas, né? Do Memórias de um Suicida, do nosso querido Camilo Cândido Botelho, né? Aí é dando spoiler do livro. Mas vamos nós. Então, ela lia os jornais, ela anotava em cadernos especiais o nome que descobria terem tirado a própria vida, orava por eles diariamente, ela era sabedora das dores que os alcançavam, ela se via na condição de observar que, por ela já ter em outras encarnações ter sido suicida, ela se condoía com a situação dos suicidas. A principal obra, como já foi comentado, é o Memórias de Suicida, atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis, né? É bem interessante que eu ainda aconselharia, gente, leiam os Dramas da Bretanha, o Cavaleiro de Nomieres, e qual é o outro, Isabel? E Nas Voragens do Pecado. São maravilhosos essa trilogia, imperdíveis. E o Sublimação. Meninas, são todos os livros dela que a gente fica assim, ó. E Fran, que a gente cita, o né? Chico considerava ela como a heroína silenciosa, né? Porque Sim. a gente não consegue nem imaginar o tanto de espíritos encarnados e desencarnados que Ivone ajudou. Porque Ivone, ela fazia esse receituário gratuito, ela aplicava injeções gratuitamente, ela morava vivia uma comunidade muito pobre, então ela fazia, e às vezes ela frequentava e a psicografia, né? O receituário psicográfico, aí está falando? Uhum. Não, e o detalhe é que ela não tinha dinheiro por causa da sua situação financeira, e ela escrevia em papel de pão, né? Aquele papel que a gente escrevia de pão, porque não tinha condição para depois ser datilografado para ficar o livro. Tão interessante que Memórias do Suicida, já que a gente está falando desse espírito, essa benfeitora, a primeira edição, a primeira vez que ela escreveu, ela deu o livro para ser avaliado, e esse livro ele não passou de uma vez, então ele foi revisto, por isso que Leon Denis tem a participação em alguns toques, e ela é tão humilde. Ela falou, não, realmente ele não poderia vir a lume porque ele tinha que ser retocado e revisto por Leon Denis para dar esse ar doutrinário espírita. E a gente percebe a grandeza do aprendizado. Não foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia. Exatamente, Carol. Acrescentou aí.
dar credibilidade ao trabalho, porque é um livro hoje que é referência para dentro do Espiritismo, é Memórias de um Suicida, quando a gente vai falar, inclusive de Maria de Nazaré, pelo trabalho, né, Fran? Que ela faz. Ela desenvolve tanto com os suicidas como com as crianças que são abortadas, né? Para a gente ver que é o trabalho sério e em nome do bem. Mas vamos a outra, Isabel. Né? E tantas mulheres aí, Maria. Depois a gente vai vir, gente, aqui na rádio, dar uma palhinha de novo de Maria, porque é sempre bom lembrar dessas mulheres que estão lá, esses luminares também da Bíblia. Vai lá, Franzinha, fale de Marlene. Vamos a Marlene Nobre, né? Outra brasileira conceituada no universo espírita é Marlene Nobre. Ela nasceu em Severinha, 1937, perdão, em Ilha Bela. E ela desencarna 5 de janeiro de 2015. Ela era médica, desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da Associação Médico Espírita, como fundadora e presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel. Marlene também era conferencista e uma das principais lideranças do movimento espírita no país, além de ser autora de vários livros, como a obra Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, né? Bem interessante falar sobre Marlene Nobre. E de um conhecimento tão profundo e referência para muitos médicos espíritas hoje no Brasil, é a doutora Marlene. A Zilda Gama também, outra benfeitora, que nasceu em Três Ilhas no dia 11 de março de 1878. Gente, período difícil, que a mulher ainda estava muito fechada dentro entre a pia e entre o fogão. Então, ela não tinha muito espaço na sociedade. No Rio de Janeiro, e desencarnou no Rio de Janeiro, dia 10 de janeiro de 1969. Foi uma das maiores médiuns brasileiras. No país, ela foi pioneira em psicografias para a literatura espírita. São livros excelentes. Inclusive, quando a gente ouve Alcides falando de Zilda Gama, a gente se apaixona. Chegou até mesmo a receber uma mensagem de Allan Kardec. Vejam a importância dessa benfeitora. Além do seu papel importante no espiritismo, Zilda Gama também teve forte influência no movimento feminino, tendo lutado pelo direito ao voto das mulheres. Porque quem é espírita, a gente não tem que estar fechado só dentro da nossa crença, não. A gente tem que expandir para as melhorias sociais. Não é isso, Franzinha? Eu lembrei que na minha juventude... minha juventude não, porque eu sou muito jovem. Foi um dia desses, viu? Nós... Aí a gente lembra, né, na época de juventude, assim, com 17, eu acho que é 17, por exemplo, o nome da nossa mocidade espírita, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, que era a nossa casa, né, inicial, era Mocidade Espírita Zilda Gama, justamente por causa dessa benfeitora, né, que ela é a nossa mentora na época na mocidade. Mas vamos falar também de Amélia Rodrigues. Ela nasceu em Santo Amaro da Purificação, no dia 26 de maio de 61, e ela vem a desencarnar em Salvador, em agosto de 1926. Ela foi educadora, teatróloga e importante escritora da época. Escreveu poemas como Religiosa, Clarice e Bem Me Queres. Mesmo após o seu desencarne, Amélia Rodrigues continuou escrevendo com o intermédio de Valdo Franco, né? Tornou-se, assim, uma das poetisas espíritas mais conhecidas. E a gente, quando lê a obra dela, a gente se empolga, porque ela traz realmente referências a coisas que a gente não tinha conhecimento e que hoje estão aqui à luz para a doutrina espírita. E nós vamos continuar com os vultos femininos, não. É contigo, Bel. Bora dar uma pausazinha, vamos lá? Bora! Então, gente, nós temos tá tão massa que aqui o meu mentor e a galera aqui tá pedindo um break para repor o quê? A boca de cuscuz e água fluidificada, porque no nosso segundo bloco tem muito mais. E a gente volta com ela. DJ JP, solta o som.
De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido. Entre fardos, provas mil, seu caminho foi lutar no silêncio e na calma, pelo ofício de amar. Mas no dia em que a luz caminhou na multidão, foi buscar a paz na alma, no Rabi a redenção. Ser fiel na jornada ao amor que vem buscar, mesmo que a seu lado haja dor, injustiças no lar. Vê mais tarde surgir nova vida em clamor e provação, onde o ontem prepara o momento do amor em comunhão. Que mulher é essa que se nega a dizer, educando o próprio filho que implora por viver, onde o escárnio lhe incita, abjura de ser cristão, onde a chama bendita lhe forja na grandeza o perdão. Quando recusa Joana de Cusa, escolhe o caminho de amar. Quando a marca do amor é exemplo que o tempo não pode apagar. Vem, Joana, vem ser chama, do outro lado esperam por ti. Vem, Joana, vem ser chama, ele espera por ti. Vem, Joana, vem ser chama, do outro lado esperam por ti. Vem, Joana, vem ser chama, ele
de volta depois de eu ser engatilhada a me mostrar uma foto de um cuscuz muito estranho no meu privado. Eu acho que eu vou entrar com danos morais, psicológicos e materiais, porque eu acho que tiraram a foto da minha pia de louça. Vamos que vamos, galera, que depois desse intervalo, com essa música linda, de acalmar o coração, mas eu acho que o cuscuz estranho de Chernobyl me engatilhou e eu esqueci da música. Então, estamos de volta. Vamos lá, meninas. Eu estou ansiosa para saber quais mulheres espíritas que compuseram esta tríade de Girl Power. Let's go! Bora lá, Paloma. Vamos sair desse movimento culinário e vamos voltar para os luminares femininos, né? Gente, também nós temos muitos espíritos que contribuíram para a codificação, tanto para a codificação quanto para a composição dos livros que a gente hoje tem em mãos tão facilmente. Tem a Joana de Ângeles, que justamente nessa música que a gente acabou de ouvir, fala sobre uma passagem que está no livro Boa Nova, que fala sobre Joana de Cusa, que é uma das encarnações de Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles tornou-se conhecida no meio espírita através da mediunidade do medianeiro Divaldo Pereira Franco. Ela se apresentou ao médium inicialmente como espírito amigo, sem se identificar. Depois de alguns anos, finalmente que ela se identificou. E com o intermédio de Divaldo, publicou livros, compartilhou mensagens tão valiosas para a gente, tão importantes para as nossas famílias, para as nossas relações, inclusive a série psicológica, que vai fazer com que nós pensemos um pouco, né? Nós entremos no nosso autoconhecimento, no nosso eu interior. Então, em suas encarnações, Joana de Ângeles teria sido, como a gente falou agora, Joana de Cusa, Santa Clara de Assis, Joana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus. Hoje eu estava lendo, achei legal, viu, Fran? Até mandei para ti um filósofo falando justamente da importância que foi essa mulher, Joana Angélica de Jesus, para a independência do Brasil. Sim, nós espíritas, nós, divulgadores da Boa Nova, também participamos desse meio social para melhoria, porque nós vivemos a evolução de caráter progressivo. Não é isso, Fran? Ficou muda. Isso sim, Bel. É porque eu tinha ficado muda aqui. E aí a gente vai à frente com a irmã Sheila, né? A irmã Sheila, ele é um espírito benfeitor, conhecido pelo seu trabalho de cura espiritual, realizado nos 2 planos. É enfermeira do alto, como é chamada, tem 2 encarnações reveladas, né? A mais antiga, como a baronesa Joana Francisca Fremiot, eu acho que a pronúncia seria essa, que foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Joana de Chantal. E a mais recente, como Sheila, né, que era uma enfermeira que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Sheila também é o espírito por trás dos livros publicados, como Novas Mensagens, de Sheila para Você, e a Mensagem do Dia, ambos psicografados por Clayton B. Levy. É interessante que a presença de Sheila nas mediúnicas, né, traz um odor de flores, de cheiro, né? Que é como o espírito dela se apresenta. E aí vem a nossa querida... É contigo, Bel? Falando de Sheila, a gente lembra das curas espirituais que Chico participou por 3 anos das materializações. E ele sempre tinha um carinho por Sheila, porque ela vinha muito amorosa com aquelas pessoas que buscavam a sua cura, que estavam enfermas. E ela muito amorosamente ia tratando, ia curando, lá na espiritualidade, lá do cantinho dela, mas ela vinha até a gente. E esse exemplo que nós vamos dar agora é Meimei. Quem é Meimei? Meimei é um pseudônimo da irmã de Castro Rocha, nasceu em Mateus Leme, no dia 22 de outubro de 1922, Belo Horizonte.
desencarnou em Belo Horizonte, dia 1º de outubro de 1946. Ela foi educadora, inclusive Meimei tinha sempre uma fragilidade de saúde, né, porque ela tinha uma nefropatia, mas ela frequentou a escola muito inteligente, tinha excelentes notas, mas ela não conseguiu concluir por conta dos problemas de saúde dela. Mas sempre foi uma educadora nata, sempre foi lá, ajudou. Inclusive, tem uma história interessante dela, que no dia do casamento, ela estava saindo da igreja quando um senhor que estava pedindo esmola pediu a eles. Vocês imaginam se ser abordado na saída do seu casamento? Ela simplesmente entregou a ele o seu buquê e deu um beijo nesse senhor. Vejam que alegria que não deve ter sido na vida desse senhor, né? Então, Meimei enviou a sua primeira mensagem psicografada através de Chico Xavier após 50 dias, foi rápido, 50 dias do seu desencarne. Depois disso, continuou se manifestando, contribuindo com a publicação de livros como Pai Nosso. São mensagens belíssimas de Meimei sobre amizade, palavras do coração, cartilhas do bem, Evangelho em Casa, Deus aguarda e Mãe. Em suas encarnações, a gente pode ter alguns spoilers, né? Meimei, ela foi uma princesa, a princesa Mabe, que viveu no século VIII a.C. Também nos disse, esse aqui é spoiler, só ficar aqui entre nós, aqui na rádio, viu? Meimei, segundo Chico Xavier, foi Blandina, foi um personagem do livro Ave Cristo. Oi, Fran, quer falar sobre a Blandina, alguma coisa? Não, porque senão não vai dar tempo de a gente falar de todos os personagens. Pois vai lá, fale dessa outra. Essa em questão, eu admiro demais essa poetisa, né? É Alta de Souza. Ela nasceu em Macaíba no dia 12 de setembro de 1876 e veio a desencarnar em Natal em 7 de fevereiro de 1901. Foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica. Aos 24 anos, lançou seu primeiro livro, intitulado Horto, uma obra que fez bastante sucesso na época. Pouco tempo depois da publicação, Alta de Souza desencarnou em razão de tuberculose. A gente sabe que a vida dela foi assim, bem curtinha, né? Justamente porque, na época, estava tendo surto, né, de tuberculose, então dizimou grande parte da população. Mesmo do outro plano, ela continuou escrevendo, tornando-se uma poetisa espírita. Além da contribuição de suas obras, Alta de Souza também tem participação no trabalho realizado pela Mansão do Caminho, instituição fundada e administrada por Divaldo Franco. Foi ela quem orientou a criação da caravana, uma das atividades mais antigas da casa, que atende hoje a cerca de mais ou menos 500 pessoas. Então, é muito interessante, e a poesia de Alta de Souza, do modo geral, ela nos toca, ela nos sensibiliza o coração. A gente se sente como se estivesse se transportando. São muito tocantes. E eu tive a oportunidade de ler o livro Horto, gente, muito bom. Vale a pena, né, ter o contato com a poetisa, tanto encarnada quanto desencarnada. Fran, Alta de Souza é uma das poetisas que se encontram na primeira obra de Francisco de Xavier, Sim. Que é Parnaso do Além-Túmulo. A poesia que eu adoro dela é Mensagem Fraterna. Adoro essa poesia, que hoje já é cantada também. A gente vai... de uma sublimidade, de uma elevação que a gente não consegue nem descrever. E lembrando da humildade, né, dela, que era uma pessoa simples, com relação a estudo, com relação à situação que ela tinha, né, financeira e tudo. O Livro dos Espíritos, na pergunta 822, ele veio falar o seguinte: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás,
só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, é um puxão de orelha para a gente, né, Bel? Que da nossa... É uma coisa particular, que a gente tem que ver. Eu até estava assistindo uma palestra do Haroldo hoje, acerca de mulher, e de mulheres, no modo geral, que ele estava falando de Maria. Não vou entrar, porque isso da outra palestra, né, para a gente, mas da importância da mulher, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que ela reafirma a força, a procura da igualdade, da sensibilidade, do trato, e lembrar que nós, cada qual de nós, como mulheres, sendo nordestinas ou não, porque eu acho que isso é preconceito, não interessa o estado que a gente nasceu ou o país, a vestimenta que a gente tem agora é essa. Então, que saibamos utilizar bem a oportunidade que estamos tendo, hora de ser mulher, hora de sermos homens, mas de trabalhar para sermos melhores a cada dia, para desenvolver dentro de nós o que o Cristo nos concita, que é a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, o nosso trabalho enquanto mulheres, que nos dediquemos à educação de nossos filhos, juntamente com os nossos companheiros, porque um anda ao lado do outro, que nós não coloquemos o nosso passo nem para frente e nem para trás, mas com a certeza que a igualdade, ela nos leva a um patamar de igualdade, de aquilatar os nossos valores, que cada um tem um valor diferente do outro, né, Bel? Exato. E essa igualdade a gente não tem que confundir. Os direitos iguais significa nós sermos vistos igualmente, com respeito, com tolerância, nós nos vermos todos nós como irmãos, independente do sexo que a gente está nessa encarnação, porque como a Fran falou exatamente, espírito não tem sexo, gente. A gente chega lá na espiritualidade, pensa na decepção, quando a gente descobre que a gente não tem sexo. Ah, Isabel, mas aí quando chegar lá, se você quiser ficar com a aparência de um espírito de forma masculina ou feminina, é uma escolha sua. Deus nos ama de uma forma tão integral que ele deixa a nós livre-arbítrio. Quando nós encarnamos, a nossa vestimenta carnal, ela é o receptáculo para o nosso aprendizado aqui terreno. Então, a gente tem que aprender a respeitar o outro, a tolerar as imperfeições, porque nós também somos imperfeitos. A vermos que não há por que eu explorar, porque se hoje eu sou explorador, amanhã eu vou ser explorado. Na lei de causa e efeito, na lei das reencarnações, não é isso, Fran? Então, passarmos a nos ver, porque se hoje eu sou um homem explorador, na outra encarnação eu vou ser uma mulher explorada, gente. Então, a gente tem que começar a mudar esses conceitos, hoje. Não é isso? É na educação dos nossos filhos, né? É na mudança que nós temos que ter, né? É como se fosse um beija-flor que vai para apagar um incêndio, ele vai, bota gota por gota. Então, somos nós fazendo a nossa parte, onde nos cerca, primeiro na família, depois fora dela, para que a gente possa construir um mundo melhor, cheio de tranquilidade e menos agressividade. É essa a nossa proposta, né? Enquanto cristãos que somos, é de desenvolver uma sociedade mais justa, com valores educativos, sociais, para todos, né? E a gente pegar uma data como a de 8 de março e construirmos nela esse pensamento, Fran. Esse pensamento Diga. Uma pessoa vai me perguntar assim, mas por que existe a mulher que tem o dia da mulher, tem que ter o dia do homem? Aí, brincando, né? São os outros dias. Não, gente. A gente tem que ver que é uma conquista, é um marco na história, já que nossa sociedade é ainda muito patriarcalista,
foi, né, a nossa vinda desde o início é ainda patriarcal. Então, Isso. se a gente está conseguindo alcançar um patamar de igualdade hoje, não porque o nosso corpo feminino ele é bem mais frágil, isso é um fato, mas que a gente possa desenvolver, de acordo com aquilo que nos compete, setores de igualdade, né, Bel? Isso. E a gente vê como o dia 8 de março como um dia de luta, um dia para mostrar, estamos aqui, nós fazemos parte desse momento, esse momento de construção, de crescimento, de evolução. Nós estamos aqui como mães, como donas de casa, como mulheres trabalhadoras, como educadoras, como doutoras, em qual parcela da sociedade, nas casas espíritas, né? Nos centros religiosos, em todos os locais, vai ter a mulher. E essa mulher, ela é importante para o desenvolvimento. E é isso, gente. Chegou ao fim, nossa noite mará. Vamos lá, Paloma, com vocês. Meninas, agradecemos imensamente pela participação de vocês, por disseminar o conhecimento de mulheres que são pilar da nossa doutrina. A nossa doutrina com mãos e também com coração, feito com amor para todos e todas nós. E encerrando a nossa noite, antes de eu fazer a prece final, vamos finalizar com a mensagem que eu ouvi essa palavra de uma grande mulher que eu tenho, graças a Deus, nessa encarnação, eu só conheci mulheres incríveis. Mas a oportunidade que eu tive semana passada foi de conhecer a primeira cacique mulher do Brasil e da América Latina, que ela disse a seguinte frase: somos filhos e filhas de um Deus único, soberano, onipotente. Inteligência suprema, que nos fez todos iguais. Somos e viemos, do pó também voltaremos. Mas não esqueçamos de que o respeito deve permanecer. Somos todos iguais. Ora somos homens, ora somos mulheres. E vamos finalizar a nossa noite de hoje, gente, com gratidão. E o nosso dia para quem escuta o nosso pó de cuscuz. Vamos fazer a nossa prece final com muita gratidão? Vamos! Divino Mestre Jesus, gratidão pela noite, pelo dia de hoje, por esta quinta-feira tão abençoada, tão iluminada. Agradecemos também a espiritualidade benfeitora por nos assessorar, pela Fran e pela Isabel, por disponibilizarem a noite de hoje sobre um tema tão importante para todos e todas espíritas. Que a mulher é uma força, a mulher é o sagrado feminino, que nós devemos amar e zelar cada vez mais e respeitar. Que a espiritualidade benfeitora possa envolver a todos os familiares, a todos os ouvintes da web rádio e principalmente, Senhor, olha pelas mulheres vítimas da violência, olha pelas mulheres vítimas da misoginia, do patriarcado. Olha, Senhor, por esta sociedade que precisa evoluir cada vez mais. Olha também pelas mulheres que desencarnaram ontem e também cuida de todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados. Dai-nos, Senhor, uma noite abençoada e iluminada. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. E é isso, gente. E é sobre. Tchauzinho, tchauzinho.